Boa noite a todos. Vamos começar hoje com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Caiu a lição 90. E diz assim: Você tem qualidade. As opiniões dos outros machucam você. Principalmente a opinião daqueles que você mais gosta. Reaja, porém, à tristeza e à angústia. Não é a sua aparência que vale, é o seu íntimo. Aquilo que só você e Deus veem. Você é uma pessoa cheia de qualidades. Traz dentro de si a força poderosa que vem de Deus. Reconheça o seu valor. Reconhecer-se com qualidades é montar um esquema de segurança para o campo íntimo. Assim, peço a todos para fazermos nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, queremos nesse momento agradecer por estarmos reunidos novamente aqui em seu nome, nessa casa de oração, rogando a pleiade de luz que possa estar iluminando a cada um de nós, que está aqui no centro e que está assistindo pelo Facebook, assim que todos possam receber as tuas boas energias e boas vibrações que estaremos sentindo nesse momento. Rogamos que também essas luzes possam se expandir, possam ir até nossos lares, nossos familiares, a nossa cidade, enfim, que todos possam receber essas bênçãos que serão derramadas nessa hora. Assim, agradecemos a Ti, Senhor, e pedimos, nos oriente, nos ilumine e estejam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Para os nossos estudos na noite de hoje, nós nos inspiramos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, em espírito, pela mediunidade de Divaldo Franco, capítulo 10, página 146, aonde o nobre instrutor tece considerações a respeito do incessante trabalho do amor em todas as searas, em todos os cantos do planeta, e uma atividade que não cessa jamais. A sociedade humana do planeta Terra, tem se brutalizado, a ponto de pensarmos que houve um retrocesso na evolução dos seres, motivada pela demanda regeneradora do planeta, que intimou para reencarnar todos os indivíduos retrógrados, agravando nossa psicosfera. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos lembra que no período que estamos atravessando agora, no desenvolvimento histórico e planetário do nosso planeta Terra, nós estamos vivendo um momento muito grave, que é o momento da transição planetária. E quando nós observamos a nossa sociedade, que nunca esteve com tantos indivíduos encarnados como agora, e nós percebendo os movimentos, nós percebendo a forma como as pessoas e as sociedades estão se processando, temos a impressão de que ao invés de evoluirmos incessantemente, nós chegamos num ápice e desse ápice nós começamos uma caminhada, uma derrocada. A impressão que temos é que nós deixamos de evoluir e começamos a regredir. E essa impressão, ela também é colaborada porque em nenhum momento da história humana nós tivemos tão amplamente amparados pelas comunicações. Nunca foi tão fácil conhecer o que está acontecendo do outro lado do mundo, nunca foi tão fácil conversar com milhares e milhares ou ouvir os discursos de milhares e milhares de pessoas através das suas vidas, muitas vezes distantes das nossas, mas do qual as informações que eles emitem, as linguagens
os desejos e aquilo que eles sustentam como verdade, nunca foi tão fácil que nós encontrássemos isso e soubéssemos como essas pessoas pensam. Mas também, observando pelo aspecto da espiritualidade, como o momento da transição planetária ocorre, nós também recebemos nossos irmãos da retaguarda, recebemos inúmeros espíritos, do qual muitos deles se recusavam, talvez há séculos, se recusavam a reencarnar, se recusavam a voltar às lutas redentoras da matéria no planeta Terra, para acelerar, para entender e para promover a própria sublimação desses indivíduos, a sublimação que esses indivíduos deveriam fazer em si mesmos. E a chegada de tantos irmãos em processo de perturbação, a recepção de tantos irmãos que se manifestam de forma revoltada, intransigente, egoísta, a forma de manifestação desses indivíduos, seja material, seja espiritual, nas psicosferas individuais, agrava a nossa psicosfera coletiva. Não é muito difícil que a gente se desloque dentro das nossas próprias cidades e converse com um aqui, outro ali, e nós observemos os pensamentos em desalinho de indivíduos que manifestam os seus desequilíbrios e as suas desenvolturas espirituais um tanto equivocadas. Então, todos esses eventos, todas essas situações somadas umas às outras, dão a impressão para nós que nós estamos involuindo, nós estamos retrocedendo. E nós, invariavelmente, acreditamos que estamos nos brutalizando. Vivemos uma hora onde a sociedade se surpreende com a gentileza, a bondade e com o reconhecimento. E quem busca por um normal, digno de ser vivido, causa espanto e surpresa. E onde aquilo que é dever parece agora uma grande virtude. Então, a sociedade, com toda essa soma de eventos desagradáveis e tristes, que nós percebemos nos comentários do Espírito no nosso primeiro slide, nos surpreendemos quando gentileza, bondade e reconhecimento aparecem em alguém. Ou quando nós envergamos a gentileza, a bondade e o reconhecimento, parece que causamos espanto e surpresa. Parece que as pessoas desacostumadas que estão dessas sensibilidades humanas e que são um dever do qual todos nós devemos ser portadores e manifestadores, parece que isso vira uma virtude. Elegemos aquela pessoa como alguém diferenciado, quando na verdade esse deveria ser um movimento normal e natural. Todavia, também devemos lembrar que esses indivíduos desacostumados, muitas vezes, do uso dessas virtudes, quando as encontram, recebem em si mesmos um choque de realidade que todos nós poderíamos manifestar, mas que somente alguns conseguem envergar e o fazem, e deveríamos fazê-lo como virtude, mas ainda estamos a fazê-lo como dever moral ao qual nós nos submetemos. E ainda não carregamos isso como uma atitude normal nos nossos comportamentos. A divindade usa de inestimáveis recursos a fim de chamar a atenção das criaturas para que observemos nossa pequenez ante a grandeza da criação, com inúmeros instrumentos para o reequilíbrio e para o entendimento das leis soberanas. Então Jesus, o nosso Mestre, Deus, o nosso Pai, e o grupamento de espíritos superiores, espíritos puros,
que compõe essa divindade que cuida de todas as coisas, essa divindade usa de recursos diversos para que nós, enquanto criaturas, observemos a grandiosidade do mundo que nos recepciona, do universo que abriga esses mundos, das maravilhas que já encontramos nesse planeta, seja de entendimento, seja de tecnologia. A divindade nos cerca daquilo que precisamos, nos coloca a caminho daquilo que desejamos e busca chamar a nossa atenção para que nós nos desviemos daquela pequenez, a pequenez das criaturas, dos nossos egoísmos, dos nossos sentimentos infelizes muitas vezes. Nos chama a uma grandeza, nos chama a uma criação maior. Usa diversos instrumentos de reequilíbrio para que nós prestemos atenção, para que nós observemos as leis soberanas, para que nós busquemos a Jesus, o nosso Mestre, busquemos a Deus, nosso Pai, que são os mais altos cargos responsáveis por nós ainda em processo evolutivo, e utiliza diversos recursos para que nós saiamos da nossa pequenez e observemos a grandiosidade daquilo que nos cerca. Então, nós temos as pandemias, nós temos as doenças ainda sem cura, nós temos os cataclismos planetários, que muitas vezes, se nós refinarmos em nós essa nossa antena íntima e espiritual para buscar a nos atender. E nós precisamos fazer esse esforço. Nós precisamos fazer esse esforço de modo que nós consigamos sair da nossa pequenez e observar a grandiosidade daquilo que nos cerca. A transitoriedade do corpo precisa ceder o pensamento para a fatalidade imortal do espírito. Único modo de se atingir o ápice da nossa plenitude, vivenciando inúmeras experiências, convivendo com companheiros e sublimando cada aspecto íntimo. Então, essa transitoriedade do corpo, mas esse se liberta. Vejamos esse ápice ao qual todos nós temos como fatalidade. Invariavelmente precisamos compreender que o espírito, sim, é o que nós precisamos trabalhar e sublimar. E a transitoriedade do nosso corpo nos lembra que nós precisamos cuidá-lo como veículo importante, mas que da mesma forma nós precisamos compreendê-lo como temporário e precisamos trabalhar dentro daquilo que é a matéria para que o nosso espírito realmente seja atendido. Essa experiência ela só é válida se nós realizarmos ela com vistas a dois aspectos. Aos aspectos do corpo, mas também aos aspectos do espírito. Sublimando aquilo que é digno e valoroso no corpo, sublimando aquilo que é necessário para o nosso espírito também. A nossa sociedade atinge grave momento comportamental, graças ao desprezo dos valores éticos, beneficiando a corrupção íntima através dos vícios e dos mecanismos de prazeres duvidosos, que dobram as melhores convicções capazes de combatê-los. Então, para que nós consigamos reestabelecer um equilíbrio, reequilibrar as forças que nós compreendemos em ação no nosso planeta, nesse momento da nossa sociedade de encarnados, nós precisamos combater esses valores éticos duvidosos. Nós precisamos combater essa corrupção íntima, esses vícios. Nós precisamos compreender que a grande maioria dos prazeres
que nos cercam e nos desviam das nossas ações diárias, eles são duvidosos, eles trabalham contra a realidade espiritual. Eles atrapalham a nossa marcha evolutiva no planeta e atrapalham aquilo que são as reais ações do Espírito, aquilo que o Espírito necessariamente precisa fazer para que nós realizemos essa jornada e saiamos dela colhendo frutos do bem e das virtudes. E esse máximo comportamental da nossa sociedade, ele é permitido pela divindade para que nós nos saturemos. Ele é permitido para que nós entremos num processo de cansaço. Enquanto nós não esgotarmos em nós a tolerância a tudo isso que ocorre, nós continuaremos expostos a essas dificuldades, a esses comportamentos depravados. Precisamos chegar no momento em que isso nos sature de tal modo que nós realizemos então uma caminhada íntima de cada um, buscando novamente se reerguer, se melhorar e se espiritualizar mais. Esses agravamentos comportamentais, eles batem de frente justamente naquilo que pode combatê-lo. Eles atacam em nós aquilo que nós temos que seja capaz de vencer esse momento difícil e essas nossas más tendências. As melhores convicções capazes de combatê-los são atingidas muitas vezes por conta desse nosso desequilíbrio e dessa manifestação que atinge a toda a sociedade e todo o nosso planeta. As mentes viciosas e carregadas de culpa dos espíritos indolentes e desajustados da última hora destroem as energias mantenedoras dos elementos vitais, que, por sua vez, interferem e transformam a própria construção orgânica, levando a doenças físicas e morais. Então, esse problema que nós percebemos comportamental por dentro de toda a sociedade encarnada hoje no planeta, também leva a desajustes no corpo físico, no corpo somático, e também nos aspectos espirituais. Nós nunca percebemos pessoas tão desequilibradas e sofrendo de tantas doenças espirituais como hoje, e também percebemos muitas pessoas nas melhores fases da vida adoecendo cada vez mais jovens e de doenças cada vez mais complicadas e de difícil tratamento. E isso também está relacionado com esse desajuste, com essa psicosfera adoecida que cerca a todos. Nós precisamos nos manter o mais distante possível desses modismos terríveis que todos estão adotando e precisamos, ao fazê-lo no nosso distanciamento, elevarmos o nosso espírito em oração para que nós consigamos combater, consigamos afastar, dirimir essas energias perigosas e adoecidas que estão levando a doenças físicas e morais, atingindo cada vez um número maior de criaturas. Nós sabemos que se nós temos uma região escura, uma noite escura, e nós percebemos uma única chama, uma única vela acesa no meio diante de um ambiente amplo e vasto, essa única chama, esse único ponto de luz pode combater uma escuridão que se faça muito grande. Basta que um único indivíduo eleve o seu pensamento em oração, que por mais aterradora e destruidora e assustadora que seja uma noite escura,
esse único ponto de luz pode servir como guia e orientação e estimulador de esperança no coração de muitos indivíduos. Então, não podemos imaginar que os nossos esforços de nos mantermos íntegros, afastados muitas vezes desses modismos perigosos e elevarmos o nosso pensamento em oração, que isso não é conta, que isso não auxilia. Não pensemos assim e talvez auxiliemos alguém em dificuldade moral ou física. É uma batalha oculta e de efeitos danosos para a sociedade, que esbanja desinteresse pela vida, em razão da busca do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos, em detrimento das pessoas que poderiam ser salvas desse bárbaro egoísmo. Então nós percebemos que há muito tempo essa sociedade adoecida já vem plantando as suas raízes para que no meio da vegetação do bem e da ordem surjam esses acúlios, surjam esses espinhos, essas ervas daninhas já há muito transitam e se proliferam dentro da nossa sociedade. Esses comportamentos, esses sentimentos adoecidos, essa manutenção do desequilíbrio e do egoísmo, há muito já vem sendo plantada. Essa leva de espíritos perturbados e delinquentes não ocorreu num único tempo. Ela se intensificou nos últimos tempos. Mas ela já vem acontecendo de muito. E essas poucas maçãs adoecidas no meio em que nos encontramos, já fizeram a sua parte, já criaram raízes e já botaram as suas brotações danosas no meio da nossa sociedade. Então, esse efeito oculto e danoso já vem de longa data. E esse desinteresse pela vida, muitas vezes podemos encontrá-lo naquelas pequenas frases de efeito, repetidas muitas vezes em ambientes onde os indivíduos, manifestando já os seus sintomas etílicos, eles repetem, dizendo uns aos outros que a vida é uma só, que a vida ela se termina em si mesma e que é necessário vivê-la intensamente, é necessário que fujamos de qualquer dificuldade para que possamos viver, então, uma felicidade que todos precisam ser, que todos precisam sentir, mas nós sabemos que uma felicidade única e irretocável ela não existe. O que nós conseguimos é momentos de felicidade que somados nos levam a uma vida produtiva e ordeira. Então esse desinteresse pela vida, muitas vezes em frases que percebemos pequenas, mas que têm um potencial muito grande de destruição, os indivíduos se afastam da espiritualidade e buscam somente o prazer material, do qual os indivíduos não se cansam, porque ele jamais vai conseguir saciá-los, e um processo muitas vezes de desinteresse pela vida e um egoísmo que destrói e que aniquila. Nesse sentido, o ser humano, com suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspira e no qual serpenteia e se deforma, vitimado pelas fatalidades para o qual não há nenhum tipo de exceção. Então, os indivíduos que se voltam para essa vida, esses indivíduos que receberam agora na transição planetária a possibilidade de reencarnar e talvez, diante de um cenário muito desafiador, conseguir avançar, conseguir superar os seus processos atávicos, os seus processos abandonados há muito tempo, talvez nesse momento desafiador conseguissem evoluir a passos rápidos. Esses indivíduos ficam buscando formas de sentirem, de se afastarem, de se anestesiarem dessa realidade dolorosa que os cerca. E
como nos lembra a espiritualidade, serpenteiam e se deformam. Ao invés deles abraçarem a tarefa redentora, eles fogem dos seus deveres mais uma vez, mergulham nas situações escabrosas que eles mantêm com seu próprio psiquismo, essas vontades, esses poderes, essas aspirações, que isso faz com que cada vez mais eles se afastem da possibilidade de novas reencarnações no planeta Terra, colocando-se cada vez mais como candidatos a novas escolas mais ao modelo daquilo que necessitam, afastados de um processo de regeneração com o qual a Terra se defronta agora. E não há como fugir desse processo. Todos nós precisamos trabalhar as nossas energias e sublimar os nossos espíritos. Ninguém sofre exceção acerca disso. E cada um de nós acaba se colocando na fatalidade que precisa para viver as realidades que tanto deseja. A espiritualidade assim providencia e nenhum de nós pode reclamar de querer, de desejar uma realidade e depois necessariamente necessitar vivê-la já que a criou. E isso não exclui ninguém. Então, raras são as exceções daqueles indivíduos que compreendem isso e que trabalham em prol de si mesmos, afastando-se desses desequilíbrios. Mas o amor segue eficiente na sua trajetória de salvar as humanidades. E, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta e, consequente, autojudiciamento, dado que cada um é responsável por levantar-se, caminhar, evoluir-se. Então a gente percebe todas essas dificuldades, todos esses momentos, todas essas situações, nós percebemos ali, foram elencadas diversas situações difíceis pelo qual a sociedade passa, e de repente Manuel Filomeno de Miranda muda o tom e nos diz que o amor segue eficiente na sua trajetória de salvar as humanidades. E sem dúvida é o melhor instrumento. Como vamos nos salvar? Como vamos herdar a terra prometida pelo Cristo? Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser dóceis, nós precisamos ser pacíficos, nós precisamos amar. As virtudes do amor. E o amor é o elemento mais eficiente para realizar esse trabalho. Se nós focarmos nas virtudes do amor, nós vamos realizar em nós essa autodescoberta e esse consequente autojudiciamento. Essa autodescoberta passa pelo processo de aceitação de sermos espíritos. Passa pelo processo de, sendo espíritos, necessariamente trabalharmos as virtudes do espírito. Necessariamente conduzirmos as energias que os espíritos portam. Nós precisamos nos elevar, nós precisamos nos candidatar a indivíduos espiritualizados, assim como o Mestre Jesus foi e é e se apresenta para nós. E também, se nós observarmos as virtudes do amor, nós vamos nos autojudiciar, nós vamos nos autojulgar, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos colocar para nós as sentenças. Preciso ser mais calmo, preciso ser mais ordeiro, preciso ser mais caridoso, preciso ser mais paciente, nós vamos nos judiciando. Porque nós é que devemos nos levantar, nós é que devemos caminhar, nós é que devemos evoluir. O amor nos faz convites, mas nós individualmente, criaturas capazes que somos e inteligentes, com poder de raciocínio e com poder, com capacidade de julgamento,
Nós precisamos sair desses processos materialistas, nós precisamos nos afastar desses momentos de decisão infrutífera, levantar-nos diante dessa delinquência generalizada que a todos contamina. Precisamos fazê-lo. E precisamos caminhar, porque o amor é uma virtude que se processa em movimento. Precisamos estar no meio das pessoas como Cristo fazia. E estando ali, precisamos ser os mensageiros dele. Não precisamos inventar nada, precisamos única e simplesmente do exemplo do Mestre e precisamos copiá-lo, porque nós ainda não temos capacidade de criar para nós mesmos uma realidade melhor ou mais ampla. E o Cristo quer que nós o copiemos, ele se coloca como modelo. Então cada um precisa se judiciar, cada um precisa se levantar, caminhar, e cada um nesse processo precisa lapidar em si mesmo as virtudes que o amor, como mais eficiente instrumento é, para resolver os problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta. É o amor o elemento, o melhor instrumento para isso. Quando os recursos do amor são recusados, o amor é o instrumento mais eficiente. E nós precisamos olhar o amor e precisamos utilizá-lo. Mas quando nós nos recusamos a utilizar os recursos do amor, aí cada indivíduo elege para si mesmo um plano B. Que plano B é esse? O plano B leva como base ao sofrimento purificador, ante cujo impacto o indivíduo nada pode, senão submeter-se, de modo a despertar para uma realidade mais adiante. Então, esses momentos graves que enfrentamos precisam ser entendidos e motivados em nós pelo amor. Porque se nós não utilizamos os recursos do amor, nós vamos utilizar os recursos do mundo. Nós vamos utilizar os recursos da guerra, nós vamos utilizar os recursos do desequilíbrio, nós vamos utilizar os recursos do egoísmo. E isso tudo é plano B. E plano B invariavelmente leva a um sofrimento purificador. Há uma necessidade de se sofrer. Há uma necessidade de sentir a dor que purifica. Mundo de provas e expiações envergando o corpo físico, não há como nós realizarmos as nossas trajetórias e imaginarmos que em nenhum momento vamos ter algum tipo de contrariedade, algum tipo de sofrimento. Mas nós podemos ter uma vida de sofrimento ou podemos ter momentos de sofrimento purificador. São os planos B da vida. E claro, como estamos todos em momento de transição planetária, todos vamos enfrentar as dificuldades e nem sempre vamos tomar as melhores decisões, nem sempre vamos nos motivar pelas virtudes do amor. Então sempre há um plano B. E isso que a gente percebe hoje em desequilíbrio e desespero dentro da nossa sociedade, dentro do mundo material, onde estamos encarnados, é porque nós abandonamos a realidade espiritual do qual todos nós somos herdeiros e adotamos o plano B, porque achamos que os recursos do amor não são capazes de resolver o problema que hoje enfrentamos. É uma aventura grandiosa encontrar-se consigo mesmo e conquistar o infinito de forma a plenificar-se. Mas essa vitória obrigatoriamente passa pela aceitação da condição de espírito imortal, reencarnante e seguidor do Cristo, bem como herdeiro das próprias conquistas. Então, é uma aventura grandiosa encontrar-se consigo mesmo e conquistar o infinito e planificar-se. E isso também é uma fatalidade. Assim como há uma fatalidade no fim do nosso corpo físico, há uma fatalidade em conquistar o infinito e planificar-se.
todos nós vamos realizar essas grandiosidades. Essa aventura grandiosa, todos nós iremos passar por ela. Mas não há forma de alcançar, de planificar-se, de conquistar o infinito, não há forma de fazê-lo, porque planificar-se e conquistar o infinito é se transformar no espírito que somos, é aceitar o espírito que somos, de forma imortal. Nós devemos trabalhar pelo nosso espírito, porque ele é que remanesce, ele é quem fica. É o espírito que se lança em aventura grandiosa. É o espírito que conquista o infinito. E é o espírito que se planifica, não o corpo. Além de aceitar essa condição do espírito que somos, temos que aceitar que precisamos vir para a Terra, reencarnar quantas vezes forem necessárias, nos submetermos às coisas da matéria, para que nós possamos, sim, alcançar e reequilibrar em nós as conquistas que nos são devidas. E, estando reencarnados, se seguirmos o Cristo, vamos utilizar os seus ensinamentos, os seus evangelhos, a sua carta viva, como uma baliza para as nossas próprias vidas. E se não o fazemos, se nos revoltamos, se nos afastamos, se adotamos a matéria como a baliza dos nossos passos, vamos herdar para nós mesmos as dores e as dificuldades a que nos candidatamos. Mas o Mestre diz que os atos de amor cobrem as multidões de pecados. Então, mais uma vez, o amor vem em socorro. Mais uma vez, o amor vem para nos auxiliar. E essa aventura grandiosa, ela é do Espírito. Pacificados pelo Mestre e praticantes da humildade, iremos então preferir uma indumentária mais simples, a fim de melhor podermos servir a humanidade e fazer parte do grupo de anônimos sobre os quais se firmam os alicerces da fraternidade sem aparências mundanas. Então, se nós vamos olhar, se nós vamos perceber os grandes prédios, se nós vamos perceber os grandes arranha-céus, nós olhamos para cima e percebemos, nossa, como esse prédio é alto, como ele é bonito, como ele é bem feito, como ele é forte. Nós esquecemos que às vezes na base daquela grande torre existem 10, 15 ou 20 vigas, 20 colunas, 20 sapatas que estão enterradas, que estão escondidas, que não aparecem, mas que são elas, que formam o alicerce que segura toda aquela estrutura. Muitos apartamentos, muitos quilos, muitas toneladas, muita resistência no prédio todo, mas o que segura realmente não aparece e é formado por pequenos grupamentos de alicerces que fazem que tudo aquilo se mantenha e que se sustente. Talvez nós sejamos convocados a sermos humildes, a envergarmos indumentárias simples, a não estarmos à frente dessa sociedade adoecida, para que nós fiquemos distribuídos, fiquemos diluídos dentro desse tecido social e ali façamos a nossa parte como a levedura, a pequena porção de levedura que faz crescer a massa toda. Talvez dentro das nossas atividades, talvez dentro das nossas famílias, talvez no lugar em que nós somos colocados a ocupar dentro dessa sociedade material, que também faz parte do mundo em que estamos habitando, talvez nós tenhamos que ser o alicerce. Talvez nós tenhamos que ser aqueles que fazem as orações, que mandam boas vibrações, que aplicam passes, que ouvem, que cuidam e que dão para a sociedade o alicerce necessário para que ela se estabilize e se mantenha. Talvez nós sejamos convocados pelo nosso Mestre
a frutificar muitas vezes em terreno difícil, a frutificar muitas vezes num ambiente hostil, a frutificar muitas vezes dentro de um grupo que precisa sim da nossa base firme, dos nossos aspectos amorosos, do nosso exemplo através do Cristo. Talvez nós tenhamos que fazer um trabalho difícil, talvez tenhamos que servir de alicerce e recebermos em cima de nós muita pressão e muito peso, mas não nos esqueçamos de que se estamos fazendo tudo isso e as nossas motivações são o amor e o nosso exemplo é o do Cristo, invariavelmente nós vamos alcançar a nossa redenção como espíritos, talvez não como humanos encarnados. Manuel Filomeno de Miranda faz um apontamento muito grave desse momento em que estamos vivendo, mas todos nós temos a possibilidade, todos nós temos as informações, todos nós temos a possibilidade de nos colocarmos como criaturas mais proativas, entendendo este momento do nosso planeta, nos afastando daquilo que não vai contribuir para a nossa sublimação e nos colocando como criaturas pacíficas, amorosas e que vão servir muitas vezes dentro do nosso grupo, dentro da nossa sociedade, para sermos aqueles que vão dar o equilíbrio e o tom moral necessário como exemplo e como seguidores do Cristo que todos nós somos. Elevemos o nosso pensamento, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que as dificuldades do momento que nos cercam, que todas aquelas situações dolorosas que são preferidas muitas vezes pelos indivíduos, que elas se mantenham reclusas, atingindo aqueles que as buscam e que as desejam. A nós que buscamos a elevação com o Mestre Jesus, que nós que buscamos a orientação das religiões, dos cultos e das doutrinas como o Espiritismo, possamos sermos nós as luzes que se acendem nas noites escuras, aqueles que realizam as suas vibrações positivas, enquanto muitos se destroem e se desequilibram. Que nós possamos fazer a diferença dentro do seio daqueles que nós amamos e que são caros para as nossas perdas. Que possamos mantê-los estáveis, que possamos aprimorá-los com o nosso exemplo e que o Mestre Jesus nos permita cada vez mais realizarmos esse trabalho à sombra da sua orientação e do seu manto de luz. Que os bons espíritos estejam conosco, que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.